Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje em mais um dos nossos episódios do nosso EcoarCast, aquele podcast que procura trazer para vocês sempre pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional de vocês. E eu tô muito feliz hoje com o nosso convidado que a gente tem aqui hoje, porque eu confesso para vocês, eu já era fã desse cara e eu até falei para ele quando a gente bateu o papo a primeira vez, porque o cara, ele aborda um tema hoje que eu confesso para vocês, eu gosto demais, que é a programação neurolinguística. O que esse cara traz hoje, dentro da programação neurolinguística, é muitas vezes fazer com que, às vezes você tem um problema, você tem situações da sua vida, coisas que você não consegue entender por que aquilo acontece, e a programação neurolinguística é uma ferramenta hoje que ela te ajuda a reprogramar aquilo que está acontecendo do seu cérebro e começa a te ajudar a ter resultados diferentes. E o que eu fiquei muito feliz é que ele vem fazendo um trabalho hoje com empresas que, cara, ele tá trazendo, Mário, resultado para as empresas de uma forma que, se as empresas soubessem a importância de ter esse domínio da reprogramação mental com seus times, da comunicação... Acho que as empresas até têm ideia dessa necessidade, mas talvez não tenham ouvido da forma como ele traz. Como ele traz, exatamente. Porque é um especialista na arte de desenvolver a excelência do profissional. Exato. Então, assim, a gente ouve muitas pessoas falando na modelagem da excelência, né? Mas poucas pessoas trabalham de forma estruturada ou com as estruturas e métodos que ele apresenta. Exato. E tem uma coisa, Mário, que não vai deixar a gente mentir, né? Porque, assim, todo mundo que eu falo sobre ele, todo mundo conhece ele. Cara, são 270 mil pessoas seguindo ele hoje no Instagram. Se eu não me engano, o YouTube dele já passou mais de 100 mil pessoas, onde ele traz dicas valiosas que, com certeza, se você acompanhar, vai te ajudar muito na sua trajetória. Então, Mário, vamos apresentar ele? Quero que vocês recebam com uma salva de palmas, com um abraço, com energia positiva. Opa. Ele, nosso educador amigo, executivo e amigo, Otávio Castanho. Oh, seja bem-vindo, Otávio. Depois dessa apresentação, eu me senti até mais bonita, cara. Mas você é lindo, você ainda é mais lindo. tá no meio dos famosos aqui hoje, George Clooney, o Denzel Washington. Denzel Washington. Me sentindo Brad Peterson aqui. Brad Peterson. Tá bem que você conhece ele, né? Você viu? Não sabe, né? Vai falar. Amigo, é um prazer você estar com... É um prazer você estar aqui com a gente, né? Trocando, trazendo toda a sua experiência. Inclusive, tem uma história que eu quero que ele explique, né? Como é que ele transformou numa live um hater por um influenciador, por um apaixonado, né? Agora me fala, quem é Otávio Castanho pra gente, por favor? Cara, Otávio Castanho é um cara que se apaixonou pelas estruturas da engenharia, que começou na engenharia, e depois se apaixonou pelas estruturas do mundo. É um cara que gosta de entender como as coisas funcionam para poder usar essas coisas em pró de si mesmo e para ensinar os outros também. Mas eu também sou um cara que... Eu não sou das coisas, eu sou das experiências. Então você não vai me ver comprando coisas, mas vai me ver viajando, comendo, fazendo esse tipo de coisa. E eu gosto muito de criança, o jeito que as crianças enxergam o mundo. A gente perdeu um pouquinho disso. Então, eu sou um cara que gosta de experiências, de pessoas, de estar com crianças e tal. Eu digo que eu sou um engenheiro que gosta de gente. Que o engenheiro fica muito na engenharia. A gente não falou isso, né? A gente não falou isso, que era um engenheiro que gosta de gente. Opa! Porque na engenharia, eu percebi que eu me dava muito melhor com as equipes. Né? Eu gerenciava equipes de manutenção e de obra. Muito mais com as equipes. Eu gostava mais de falar com as pessoas do que organizar as coisas em linhas gerais. Então, eu sou esse cara. O engenheiro gosta de gente, mas que gosta de levar a vida de uma forma leve, bem-humorada. Então, eu perco o amigo, como diz o Mar, perco o amigo, mas eu não perco a piada. Isso é verdade. Percebemos isso. Né? Agora me fala, o que curiosamente, né? O que fez o engenheiro migrar para o desenvolvimento de estruturas internas de um profissional? Boa, eu trabalhava na USP, na Universidade de São Paulo, eu chefiava toda a engenharia, projetos lá. E aí, as chefias dos departamentos, elas têm que se conversar. Só que o pessoal no funcionalismo público não se conversa muito, jogar muito para a diretoria. E aí contrataram um profissional não era da psicologia, era psicoterapia, assim,
diferentão, para fazer umas dinâmicas com o pessoal. E aí eu descobri ali que eu me dava muito bem organizando as coisas dinâmicas, tanto que ele me chamou para ajudar ele a fazer as dinâmicas com outras equipes. E aí eu entendi que eu gostava muito de pessoas, já fazia isso de uma forma meio natural. Mas aí eu descobri, tomei consciência que eu gostava de pessoas. Tá. E aí eu comecei a querer desenvolver coisas para facilitar as vidas das pessoas. Então, como eu estava na engenharia, eu fazia planilha no Excel, menino Excel, para ajudar as pessoas a trabalhar mais rápido, a trabalhar mais tranquila e conversar com as pessoas. Eu fui começando a desenrolar. Criar os processos. Criar processos e tudo mais. Mas aí o que fez uma grande virada, que me fez ir para o desenvolvimento humano de fato, foi uma vez que eu estava no trânsito. A gente está no trânsito, faz o quê? Tô ouvindo rádio no carro, né? Tô ouvindo a CBN no trânsito. E o Max Geringer, conhece o Max Geringer? Conheço, Não é da sua época, né? Não é da minha época, não. O Max Geringer estava falando na CBN, ele falou assim para um ouvinte, ele falou, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Você trabalharia com o quê? Aí eu falei, cara, não tô fazendo nada no trânsito, vou responder pro Max Geringer. Eu falei assim para ele, cara, eu ajudaria as pessoas a performarem melhor, a ter a vida que elas querem, a conseguir desenvolver, desenrolar. Legal, opa. Aí ele falou assim, por que não tá fazendo isso? Eu falei, porque eu não sei como fazer e eu não sei como monetizar isso. Aí ele respondeu assim, eu assustei, ele falou, se você respondeu que não sabe como fazer, eu não sabe fazer dinheiro. Ele tava te ouvindo ali. Eu falei, pô, velho, estão me filmando. Tem uma Alexa aqui. Não, tá coisa errada aqui. Não tinha carro chinês na época com o microfone, é estranho aqui. E aí eu falei, ele disse assim, por que você não vai descobrir como faz? Eu falei, opa, tá aí. Tá aí a eu cheguei no meu sacada. escritório, eu falei assim, cara, para eu ajudar uma pessoa a performar, eu tenho que saber sobre a mente. Quem conhece sobre a mente? Eu falei, cara, quem conhece sobre a mente? Os caras da hipnose, porque eles dão uma cebola pro cara comer achando que é uma maçã, e isso é real, né? Se você não estiver na mão de um charlatão, é real. E aí eu fui fazer um curso de hipnose, e no curso de hipnose, o cara perguntou o que eu tava fazendo lá, eu respondi isso daí, da história do Max Geringer, e uma menina falou assim, o que você tá procurando é coaching. E aí o outro falou assim, né, você dá muito bem com PNL. E aí eu comecei a estudar programação, neurolinguística, hipnose, coaching, e eu vi que tudo vinha, era meio que farinha do mesmo saco ali. E aí eu embarquei no desenvolvimento humano. Foi aí que eu encontrei estruturas que provavelmente eu ia criar no futuro. Eu falei, já tá pronto, vou comprar. Afinal de contas, a programação neurolinguística, ela veio exatamente das pessoas, né? Trazendo a sua excelência, né? Sim, então, inevitavelmente, você iria criar, como deve estar desenvolvendo e criando alguns outros elementos aí, né? Sim, e como é que você fez? Como é que você faz para desenvolver essas estruturas? Você traz a hipnose ericksoniana, possivelmente. Também. Você traz a PNL, você traz as ferramentas do coaching. Como é que você junta isso e traz para o mundo corporativo? No corporativo, a hipnose ela vem mais para a auto-hipnose, para a pessoa entender como é que ela se comunica com a mente dela, para poder lidar com as emoções e tudo mais, para ter controle melhor, o que eu estou sentindo, aquele controle emocional. Decisões, tomar decisões, se manter calmo, vou fazer um fechamento de negócio, como é que eu fico calmo, tranquilo, como é que eu gero confiança. Eu trago para esse lado. E as estruturas da PNL. Então, nas empresas, o que eu trago são estruturas para rechear de acordo com o que as pessoas precisam. Perfeito. A PNL ela trabalha com estruturas. E para você entender o que são as estruturas e porque elas são mais importantes do que o recheio, eu posso dar um exemplo para você. Pegar uma estrutura qualquer que não existe, se eu pedir para você pensar num lugar bacana, que você se sente bem, comendo a sua comida predileta com uma pessoa que você gosta muito, cada um pensa numa coisa, mas todo mundo pensou num lugar, numa pessoa e numa comida, mas cada um recheou do seu jeito. E quando a gente pega estruturas e traz para as pessoas, independente do que elas estão passando ou resolvendo, você consegue rechear com a realidade delas. Só que as pessoas, elas têm uma tendência de olhar o que o outro está fazendo e copiar. Ela copia o recheio. Não a estrutura. Não a estrutura. E a PNL, ela é a modelagem da excelência humana na estrutura. Então, modelar não é copiar. É isso que eu levo para as empresas. A estrutura que resolve o problema e a gente recheia com a realidade dela. Então, e aí fica fácil, fácil. Respeitando a individualidade, a particularidade de cada colaborador ou cada liderado seu, você consegue modelar a excelência com diferentes conteúdos, né? Respeitando uma estrutura, um desenho dessa excelência. Isso. Isso aí tá ligado àquela história que você mudou o conceito de uma vendedora que tinha que fazer 10 visitas para uma venda? Sim, então tem uma cliente minha que ela é do ramo imobiliário, então ela vende imóveis.
E aí ela vende imóveis e muitas visitas, e no ramo imobiliário você faz uma venda, depois de meses, você acaba fazendo outras vezes e tal. Sim. E a gente foi ver o que tinha dentro da cabeça dela, porque o que está dentro da sua cabeça, você pensa, acredita, onde você põe atenção, é uma estrutura agora, vou passar para você. Onde você põe atenção, se você olha uma coisa, fala sobre algo, pensa sobre algo, o seu sistema de crenças, ele analisa aquilo e vê se é bom ou não é, acredito ou não acredito, né? Bem, se você olha um cachorro e tem medo, ele fala, problema. Se você olha um cachorro e não tem medo, ele fala, bonitinho, passa mal. Verdade. Então, ele analisa e joga uma sensação para você. E essa sensação e as coisas que vêm na sua cabeça fazem você ter comportamentos. Tá. E aí, essas ações e comportamentos levam ao seu resultado. Então, se você mudar o que está aqui, a hora que você dá atenção no que você quer, ele já muda todo esse processo, já muda o resultado. Aí, olha só que interessante, acho que a gente precisa dar um destaque nisso que você trouxe, que é bem importante. É uma estrutura uma estrutura máxima. Que você tem uma sensação, ou um sentimento, ou um pensamento. Desse pensamento vai fazer com que você sinta a emoção ou a vontade de ter um determinado comportamento. Sim. Esse comportamento é o que a gente chama de uma ação que pode ou não se tornar um hábito. Se for um hábito positivo, então a gente vai ter um resultado positivo na nossa vida. Essa estrutura. Essa estrutura. Antes de eu falar dessa cliente, eu posso exemplificar essa estrutura de uma outra forma. Imagina um rapaz lá, um menino, tá lá solteiro, na balada, e ele vê uma menina, ela é muito bonita, ele fala, menina bonita, vou lá conversar com ela, de repente eu ganho um beijo. E aí, só que a hora que ele vê a menina muito bonita, na cabeça dele tá programado que mulheres muito bonitas não vão dar atenção para ele. Aí ele fala, eu acho que eu vou levar um fora. E meus amigos vão zoar comigo, tá aqui. Aí vem uma sensação de medo. E aí ele acaba não indo falar com ela. O resultado é que ele não fala com ela, então ele não vai ter o beijo. E aí, se ele muda o que tá aqui na cabeça dele de tipo... eu vou falar com a menina, ela é bonita. Mas eu sou feio, mas eu tenho a lábia. Eu tenho molho. Eu tenho molho. É o Césio. É o Césio. Essa era eu. É o Denzel. É o Denzel. O Denzel tem uma técnica. Era 30-5-2. Se aborda 30 meninas, 5 vai dar conversa, 2 pode ser que dá negócio. Mas até no relacionamento o camarada tem um pensamento de venda. Você vê que a estrutura é a mesma, né? Exato. E aí você vê como o pensamento dele de isso pode acontecer, faz ele ter uma sensação de confiança, ele vai lá e conversa com ela e pode ser que ele ganhe um beijo ou não. Só mudou o que estava aqui, todo o resto do processo mudou. Aí essa vendedora do ramo imobiliário, ela tinha uma máxima do pessoal lá da equipe, que é 10 visitas, uma venda. Aí você fala, 10 visitas em imóveis, faz uma venda. Eu falei para ela, por que não? 5 visitas, uma venda, 2 visitas, uma venda. E ela disse assim, porque a estatística que o pessoal vê é essa. Eu falei, essa estatística acontece porque vocês acreditam que ela acontece. Então, você está fazendo as visitas, o seu comportamento vai gerar vendas ou não a cada 10 e tudo mais. Certo. A gente mudou isso, ela começou a vender... De cada 10 visitas, começou a vender 3, 4. Ele começou a vender cada 2 visitas 1. Olha. E começou essa vendedora que mais vende. Ela ganhou o prêmio de principal vendedora. Ganhou viagem e tudo mais. Ela foi convidada para ser a coordenadora do grupo dela. Para ela treinar o grupo dela do jeito que ela fazia. Olha só que legal. E o jeito que ela fazia nem mudou grande coisa. Mudou o jeito que ela pensava o que ela fazia. E aí, e com as estruturas que a gente conversou com ela. E aí ela começou a coordenar a equipe dela e ensinar a equipe dela essas coisas. Mudar esse jeito de olhar para isso. E aí a equipe dela foi a equipe dessa franquia de imobiliária do Brasil inteiro. A equipe que mais vendeu no Brasil. Aí ela ganhou viagem para a Espanha, ganhou um monte de coisa. E ela tá aí desenrolando desse jeito. Então você vê só uma mudança do jeito que ela enxerga a coisa. Forma de pensar. E trabalhar estruturas na hora do processo de venda. A estrutura do... Não é o que falar somente, é a ordem que você fala. Exato. É mais ou menos assim, né, Otávio? Ela já saía de casa com aquela métrica que todo mundo acreditava que aquilo ali é o que funciona. Ou seja, ela vai agir com a pessoa de um jeito, pensando assim, eu preciso falar com 10 para vender uma. Quando ela começa a mudar esse tipo de comportamento, se eu falar com 2 pessoas, eu vou vender para uma, até a postura da pessoa se torna diferente na abordagem, né? O jeitão da pessoa mais confiante, ela já mais tem, confiante, tudo. Porque você que falou que a cada 30 conversas, 5 dava mole. Não, mas é que com essa carinha de pedreiro, ela é a minha métrica mesmo. Se você tá na conversa 29... Só precisa mudar a estrutura do pensamento aí. Se você tá na conversa 29, falta uma só. E aí você já falou com 4, você já falta uma só. Aí você já ficou com uma, falta uma só. Você não ia pra essa daí mais confiante? Você fala, é agora. É agora. Não, mas é que eu tenho uma outra estratégia que a gente não pode falar no podcast. Não. Deixa para um outro momento essa estratégia, né? Mas ela conseguiu, inclusive, replicar a estrutura dela pro time. Porque é uma estrutura. Então, quando ela ensina a estrutura que eu passei para ela,
Ela começa a falar, cada um recheia do seu jeito, mas principalmente cada um recheia do jeito que o cliente vai dar mais atenção, do jeito ela recheia para o cliente. Perfeito. Tudo bem? Se você gosta de futebol, e eu vou falar sobre algum esporte aqui, qual esporte eu vou falar? Futebol, porque você gosta de futebol. Agora, se você gosta das Olimpíadas de Inverno que tá tendo lá, um brasileiro ganhou medalha agora. Opa! Fora da caixinha. Inclusive, temos que lembrar, temos o nosso palestrante Edson Midilati lá concorrendo. O nosso piloto do bobsled. Bobsled. Brasileiro Olimpíada de Inverno é meio estranho, né? Você vê que... É que a gente brincou com ele, a gente tem um podcast com ele também, né? Um episódio com ele. E aí ele falou, ninguém sabia o que era bobsled. Aí ele falou assim, mas vocês conhecem Jamaica Abaixo de Zero. Sim, né? Tanto que quando convidaram ele mesmo não sabia, né? Ele falou assim, o cara que convidou ele por causa da explosão que ele tinha de corrida, ele falou, mas que esporte é esse? Faz assim, ó, assiste aquele filme Jamaica Abaixo de Zero que você vai entender o que é. Aí o Brasil e a Jamaica, a gente tá no mesmo patamar, né? Tudo calor, né? Tudo calor, cara. E aí você recheia a estrutura com aquilo que o cliente tem atenção. Se um cliente ele está procurando, no caso dela, um imóvel, porque ele está querendo conforto, ela vai citar os pontos de conforto. Se ele está querendo status, ela vai citar os pontos de status. Perfeito. Se ele está querendo vizinhança, tranquilidade, ela mostra, ela não fala de dentro, ela fala de fora. Você entendeu? É uma estrutura. Fala do que a pessoa está buscando. Ela identifica o que a pessoa está buscando, fala o que a pessoa está buscando. Isso é uma parte pequena da coisa. Mas ela conseguiu replicar por quê, Rondon? Porque é uma estrutura. Então você não precisa copiar o que ela faz. Você só copia a estrutura que ela usa e põe o seu recheio. Você põe o seu molho. Ou seja, né, eu não preciso ser igual a todo mundo, né? Eu aprendo a estrutura, o método dela e eu ponho o meu tempero. Aliás, ali, se a gente for ser igual a todo mundo, a gente vai sair perdendo, né? Não é essa a proposta quando se fala em ter uma estrutura semelhante, né? Sim, nada de ser igual a todo mundo. Você vai ser sempre único. Perfeito. E você vai adaptar para o seu jeito, para a sua realidade, para a realidade do seu cliente. Estou numa equipe de vendas com 10 vendedores usando... Olha que interessante. 10 vendedores usando a mesma estrutura, os 10 vão fazer de jeitos diferentes, porque cada um é diferente do outro. Sim. E aí os clientes que eles vão atender são diferentes dos outros. Então vai sair cada um atende 10 clientes, total de 100 clientes, vai ter 100 conversas de venda diferentes usando uma única estrutura. Uma única estrutura, olha Entende só. O poder, eu falo que estruturas é o poder, né? Eu falo poder, estruturas. E aí por isso que eu gosto tanto da PNL, porque eu me apaixonei por ela, porque estruturas. Legal, legal. E quando chega um engenheiro, né, encontra a estrutura, isso fortalece ainda mais a entrega desses processos, né? Você costuma desenhar dentro das empresas processos, procedimentos? Como é que você faz isso numa empresa? Normalmente na empresa, porque eu tenho sem falsa modéstia, eu tenho uma habilidade que eu fui percebendo ao longo da vida, que eu não sou o cara que você vai ver criando muitas coisas do zero, mas eu consigo pegar coisas e combinar coisas, eu consigo ver coisas funcionando e alterar essas coisas para melhorar muito mais o impacto. Então, eu observo na empresa o que ela está fazendo para não mexer, para não alterar completamente. A empresa tem uma cultura, tem um jeito de trabalhar, tem pessoas acostumadas. É o que está acontecendo e a gente mexe na estrutura. Normalmente, não é o que eles estão fazendo, é o jeito que eles estão fazendo. Normalmente, é a estrutura que está errada. Quer ver um exemplo prático e bem simples? Eu dei treinamentos para equipes de multinível, marketing multinível, empresas de cosméticos e tudo mais. E eu peguei até construí uma equipe muito rápido. Ganhei viagem também. Viajar de graça. Olha, todo mundo experimentar. Todo mundo que é mentorado por ele ganha viagem. Eu acho que já vou querer. Ganhei viagem, fui para um resort de luxo. Os amigos olhavam e falavam, tá podendo, né? Eu falei, só resort de luxo, que eu não falei que era de graça. E aí, a empresa de multinível tem uma apresentação maravilhosa, coisa linda, os slides são muito bonitos e tudo mais. E aí o pessoal apresenta e eles têm as métricas lá, de cada 10 apresentações, fecha 1 ou 2. Tá. E aí eu olhei na estrutura, não vou entrar no mérito para não ficar explicando demais, mas eu vi que a apresentação, ela tinha uma peça da estrutura e uma segunda peça, eles faziam 1 e 2, ali na sequência deles, eu falei... Cara, é só trocar isso aqui, vou mexer em nada. E eu peguei e troquei, assim, você vai pegar isso aqui e vai fazer assim, ó, colocar um do lado do outro. Falei, e aí faz uma transiçãozinha aqui, ó. Mas é isso aqui que fecha a venda. Eu falei, aí que tá, não é. Isso aqui fecha a venda na cabeça da pessoa, isso aqui fecha a venda no papel. E aí eles alteraram e começaram, essas equipes que eu treinei, o pessoal era 10 conversas, 1 ou 2 fechamentos. Eles começaram a fazer 10 conversas, 4 ou 5 fechamentos, 6, 7...
Eu fazia Caraca. 8 ou 9 fechamentos em cada 10 conversas. Porque já tá na prática e outras Opa. coisas mais. 8 Mas- ou 9 fechamentos. Em cara. 10, esse em 10. número É um- impressionante. é. Na Acho que empresa de conversões- engenharia que eu tive, eu fechava muito. Tinha uma empresa de engenharia, fazia tubulações de gás, combustível. Tá. Quando eu fazia contratos, eu ia fazer negociação, utilizando todas as técnicas que eu ensino e tudo mais. Eu fechava segundo preço, muito segundo preço. Eu não era mais barato. Eu fechava segundo preço, muitas vezes, porque eu não queria baixar o preço. Legal, Então isso legal. acontecia. Mas olha que interessante, só de trocar a posição da estrutura que eles apresentavam, um pacote de slides assim, eu falo, coloca isso para cá, Vem pra coloca cá. isso para cá, altera o comecinho a transição. Já triplicou o fechamento deles. Não precisa mexer em nada no Ou conteúdo, seja, você né, entende? tem até um pouco a ver de storytelling isso aí, né? Você, como é que eu conto essa história? Como é que eu mostro isso? construo Como é que eu essa construo história, né, essa dentro história, dessa- né? E Otávio, uma coisa. Quando a gente fala em programação neurolinguística, PNL, coaching e até mesmo a hipnose, muitas pessoas têm uma certa dúvida ou então já rechaça logo. Sim. Né? Como é que você faz essa junção de 3 ferramentas importantes e que podem fazer muita diferença? Como é que você faz essa junção e leva para o mundo corporativo? O que acontece é que as pessoas, elas têm conceitos sobre as coisas, então elas têm preconceitos, né? Você tem um conceito, mas é um preconceito, porque você não viu aquilo de verdade. Então, se você falar sobre hipnose, muita gente acha que o negócio é místico, ou dependendo, se a pessoa é muito religiosa, ela acha que é demoníaco, algo muito esotérico, assim. E não é totalmente físico, você passa pelo estado de relaxar, aquele estado de transe, quando você vai dormir, quando você acorda, várias vezes ao dia. Então, é um processo natural, é técnico. Digamos que ele Perfeito. pode dizer que ele é científico, Tá. digamos assim. Então, eu não falo sobre a hipnose, eu falo sobre você se reprogramar a sua mente. O que você usa? Técnica. Então, eu falo sobre reprogramar a mente, alterar as coisas no seu sistema de crença. Então, eu não falo algumas palavras. O coaching ficou banalizado, porque Infelizmente, lá no passado, infelizmente, uma ferramenta sensacional, ficou muito banalizado, porque as pessoas usaram de várias formas, enfim. É que tinha Então- coach de tudo. É coach de caneca, coach Isso. de microfone. Mas aí virou piada, caiu no stand-up, então as pessoas que não conhecem aquilo, elas tiram pelo que elas ouviram. Então elas ouviram Sim. que é uma besteira, qualquer besterol, e aí elas entendem dessa maneira. Preconceito, mais uma vez, e deixam de usufruir de um negócio muito bom. Isso Exato, acontece em opa. várias áreas da vida. Então eu não falo do coaching também, mas eu utilizo essas ferramentas e estruturas de coaching. Tá. Mas se eu falo, por exemplo, de programação neurolinguística, todo mundo associa a neurociência, por exemplo. E aí fica, nossa, neurociência, que legal. Então, para trazer, eu trago programação neurolinguística, mas eu trago reprogramação da mente. do seu cérebro. Perfeito. Como o cérebro funciona e da mente. Eu faço um paralelo com computadores. Se o seu computador não está funcionando como você quer, você chama um cara da TI. O cara da TI vai lá, desinstala o aplicativo, instala outro, tira um vírus Põe que um estava ali. antivírus ali e Aquele tal. aplicativo rodando em segundo plano que você não sabe que está rodando, Tá. ele mexe e o seu computador funciona do jeito que você quer. Quando você não está funcionando do jeito que você quer, não estou tendo o resultado que eu quero, meu relacionamento está ruim, a grana não está entrando, não estou vendendo, não tá tudo ruim, o que você faz? Chama um cara da PNL, não precisa ser eu, pode ser. cara da A gente PNL? recomenda um cara sério. É, Você é um opa. castanho. E aí o que ele vai fazer? Igual no computador, ele vai olhar quais são os programas que estão fazendo você ter resultados ruins e vai alterar junto com você. Você que Perfeito. altera. Eu só te dou o caminho, é você que altera. Não existe uma invasão, isso não existe. Legal, opa. A pessoa fala, você vai fazer uma coisa. Eu falo, não vou fazer, eu vou te guiar e você que faz. Então, altera uns programas, desinstala uns, instala igual no computador. E aí você Sim. passa a funcionar de um outro jeito que vai dar os resultados que você quer, em qualquer área da vida. Perfeito. E olha que bacana, só um ponto. Quando eu falo de estruturas, a mesma estrutura que a gente vem, as estruturas, não a mesma, né? Ah, Mas a gente usa estruturas para a parte comercial, a gente também usa estruturas para relacionamentos, estruturas para saúde, perfeito. estruturas para grana, para o que você quiser. A estrutura, porque você vai rechear do seu jeito. É engraçado que Rapaz. na nossa formação, na formação de palestrantes, um dos momentos que a gente trabalha bastante é o enfrentamento com o que a gente chama de sombras, né, de demônios. Porque muitas pessoas têm medo de subir no palco, porque vão ser julgadas, e se sentem, pelo menos, né? Se sentem julgadas, criticadas, se sentem menos. Então, quando a gente trabalha esses elementos, por exemplo, mentais, a gente pode ter uma performance extraordinária, né? Muito melhor do que a gente já tinha antes, né? Exatamente. A mesma filosofia, o mesmo princípio pode ser utilizado na excelência corporativa. Exatamente. Como eu falei, o menino da paquera, É. ele pensa numa coisa e vem uma sensação que traz um mau comportamento. Na hora de uma palestra, se eu acho que eu vou ser julgado, se eu acho que vai ser legal, não vai ser legal, me vem uma ansiedade, a sensação fica ruim, e aí meus movimentos, a minha
o meu desempenho vai ser ruim, e aí eu vou ser julgado, vai acontecer. Por isso que o que você acredita que vai acontecer, a chance de acontecer é muito grande, porque você está gerando aquilo, né? Quase uma profecia autodeclarada. Um vendedor que vai lá fazer uma venda, ele acha que aquele cara não está com cara de que vai comprar, ele vai fazer de um jeito que vai acabar não gerando uma venda, e por aí vai, tudo bem? Então, você corrigir aquilo que ele pensa, que é o que eu falei daquela estrutura, né? Eu ponho minha atenção em algo, vou vender para o Sérgio. E aí meu sistema de crença já analisa a crença que eu tenho aqui dentro. Mas o Sérgio tá cheio da grana, ele não vai querer isso, ele vai querer um negócio melhor. Ele não vai comprar isso daqui. Quer dizer, isso me dá... Já começa a colocar um monte de dificuldade ali, né? Ali na cabeça, aquela vozinha. Às vezes não é uma vozinha, é um comitê. Um comitê de gente. E aí, fala uma coisa, me fala, você tem... Será que quem tá você que tá nos ouvindo aí, inclusive... Duas coisas. Primeiro, curte esse vídeo aqui. Exatamente. Lá, e deixa a gente falar também sobre o nosso patrocinador, a AGK. Orlando e o Ivan, Juliana, o Joe, uma galera. Demais, né? Meu Deus do céu. Se você tem algum trabalho para fazer, o que é internacionalizar o seu produto, o seu serviço, a AGK, com mais de 32 anos aí no mercado, de alta confiança, entre em contato com eles. Hein? E não tenha crença, hein? Porque as oportunidades lá fora são muito grandes. Se você tiver crença de buscar negócio lá fora, conversa com esse meu amigo aqui, viu? Bora mudar essa sua realidade, né? Eu já estou internacionalizando, eu estou num processo aí de fazer uns levantamentos, eu já vou falar com a AGK. Aí, tá vendo? Aí, coisa boa. Já começa aqui a geração de negócio. Agora, Otávio, uma curiosidade que eu fiquei, você chegou a comentar, que você está fazendo uma live, e aí entrou um adolescente lá, hater, né, falando tudo contra e com ódio, e você conseguiu reverter. Como é que foi isso? Isso foi divertido, porque eu sou da seguinte linha, quando você tem um problema, você pode pegar o problema, põe embaixo do tapete, aí não está te atrapalhando, e aí você faz o que tem que fazer, mas você não resolveu o problema. Ou você pode olhar para o problema e resolver o problema. Como eu digo que a gente tem que pegar o problema, ficar amigo dele, trazer para o nosso lado, eu fiz o que eu prego, na verdade. Então, eu estava numa live falando de programação na linguística com o pessoal que me acompanha, e aí um cara começou a falar um monte de besteira no chat, enfim, reiterizando ali. E a galera começou a brigar com o cara no chat. Comprar na sua briga. Não, o pessoal me defendendo. Isso funciona assim, eu já usei, mudou minha vida. E bloqueei o cara. Falei, cara, eu posso bloquear o cara, botar embaixo do tapete, mas não é o que eu prego. O que eu prego cara, se te der um limão, faz uma limonada. Opa. Se te der uma goiaba, faz uma goiabada. E se te der um cágado, vende o cágado e faz uma grana. Quase que eu falei. Se te der o cágado, vende o cágado e faz uma grana, sério. Isso é estrutura, vai levando pelo caminho. Eu quase caí na hipnose aqui agora. Adapta. Vem a coisa que dá pra usar, usa. Vem o cágado, vende e faz uma grana. E aí eu olhei, eu percebi, esse menino é adolescente, cara, pelo que ele falava. E aí eu falei pra ele, cara, ele não entendeu o que eu tô explicando aqui. Porque se eu soubesse isso aqui quando eu tinha 15 anos, a vida seria muito mais fácil, né? na escola e na balada. E aí eu falei pra ele, eu tô vendo aqui que você não tá gostando, mas que provavelmente você deve ter uns 15 anos, mais ou menos, adolescente. Falei, cara, e eu expliquei isso, né? Se você, não vou entrar no mérito, mas se você soubesse isso que eu sei, cara, você poderia usar na escola para fazer mais amigos, conquistar mais meninas, ser mais popular, tirar melhores notas, lembrar as coisas na hora da prova. Comecei a explicar e comecei a linkar aquilo com a vida dele, entendeu? A estrutura. O que eu tava ensinando para minha audiência, que é mais velha, um pessoal mais velho, tipo 40 mais, 50 mais, eu fui para adolescente e falei, prática, onde você aplica essa mesma coisa que eu tô explicando para eles e você tá achando que não tem aplicação ou não funciona, é na sua. E aí ele olhou e falou, cara, eu não tinha pensado nisso, sensacional, nossa, vou chamar todos os meus amigos aqui. Eu falei, tá bom. Aí deixou em paz. Daqui a pouco, adolescente gosta de falar no chat, descobri isso. Daqui a pouco começa no chat, e aí galera, e não sei o quê, coraçãozinho, mais. Começou a lotar o chat, ele trouxe, acho que foi num grupo dele, começou a trazer a galera toda pra aprender o que eu tava falando, lotou, não é meu público, lotou de adolescente. O interessante é que depois, foi uma das lives que eu mais recebi no meu direct, lá no privado, pessoas que me acompanham falando, nossa, cara, o que você fez? Pegou o cara, o hater, e trouxe ele pro seu lado, e ainda o cara trouxe a galera dele e pediu pra dar like pra galera dele, lotou de like na live e tal. É uma prova de autoridade, e acolhimento, da aplicabilidade de um conceito. Aí eu falei, mas é isso que eu ensino pra vocês, isso você faz num processo de vendas. Quantas vezes eu fui fazer reuniões, eu fazia muita obra de instalações de gás em condomínios residenciais, às vezes. E
é um conselho que decide, né? Quem já morou em prédio sabe, tem o conselho, tem o síndico, então tem uma turma, então você tem que falar com a turma, tem que entender a dinâmica social ali, quem é que manda, quem não manda, tem que ser, sem quem perguntar. influencia, quem não influencia, E aí vai, e aí, por exemplo, um cara uma vez, foi bem na vez, a história é interessante, pode contar mais uma? Pode. Essa é interessante, porque eu fui levar uma vendedora minha para treinar ela com algumas coisas da PNL, aquelas coisas que vão acessar o inconsciente da pessoa, não do que eu tô falando, mas são coisas mais, vou dizer assim, mais avançadas, mais globais assim, do processo, não a venda em si. E eu falei, você vai prestar atenção em duas coisas que eu vou estar fazendo e tudo mais, expliquei para ela, ela foi lá. E no meio da reunião, um cara começou a falar que não funcionava o sistema e tudo mais, começou a falar um monte de besteira, só que ele estava sendo meio grosso, meio bruto, né? Tá desrespeitoso. E aí eu estava usando algumas estratégias, algumas técnicas mais, que o pessoal conhece mais, por exemplo, de espelhamento e etc, de voz, ritmo e tal. E o cara começou a falar, isso não funciona, se exaltar, e eu exaltei junto, porque eu estava espelhando, é uma técnica. Só que falando coisas cordiais, explicando, isso não funciona, o cara burla. Eu falei, é lógico que o cara burla. Roubaram o Banco Central, não vai burlar um equipamentinho, mas meu equipamentinho tem um alarme que avisa. E aí a minha vendedora, ela suava aqui, ela suava sério, ela falou, meu Deus, perdemos a venda, vai brigar com o cara. E eu aí o cara foi baixando, eu fui baixando. No final da reunião, o cara sugeriu que contratasse a minha empresa, que era segundo preço. Falou, não, acho que tem que contratar ele e tudo mais. E ela aqui, ela não entendeu nada. Ela falou, não entendi nada. Depois até pediu meu cartão para um outro projeto. Ficou meu amigo, ficou meu melhor amigo. Olha igual só. Hater, o cara trouxe o cara pro meu lado para fazer um ganha-ganha. Ensinei ele as coisas e na negociação trouxe o cara pro meu lado, expliquei para ele entender, fez um ganha-ganha. A hora que eu saí, a minha vendedora falou assim, cara, eu não entendi nada. Eu falei, tá bom, mas você prestou atenção nas duas coisas que eu pedi pra você prestar atenção? Ela falou, não, eu só tava olhando que você ia brigar com o cara, a gente ia perder a venda. Eu falei, mas saiu pra venda. Você me estressou aqui, eu perdi completamente. Suada, ela suando, secando. Quer dizer, se a gente tiver transferir isso para um time que está com muito conflito e não consegue mapear e ter maturidade suficiente, a gente consegue também fazer com que esse time seja um time de alta performance. Com as mesmas estratégias e estruturas semelhantes. Sim, qualquer time. Não só times de vendas, mas times de outras liderança, todos os setores da empresa. O interessante das estruturas, de novo, eu gosto de falar das estruturas, porque a estrutura é o poder. Grava isso. Poder. Foca na estrutura. Olha só, foca na estrutura. Estrutura é o poder. Foca na estrutura. Vou fazer um meme com uma foca embaixo de uma estrutura de um prédio. Foca na estrutura. A cara do Otávio, né? A cara dele, cara. Saiu agora aqui. A mesma estrutura que eu posso usar numa equipe de vendas para ela lidar com o cliente. Essa estrutura, eu posso usar uma outra estrutura, ou a mesma, para um gestor, lá saiu do nível operacional, foi para o tático, para ele lidar com a equipe. Uma estrutura que não uma pessoa lidando com pessoa, para lidar com a equipe. Eu posso levar para o estratégico e falar com o presidente, um CEO, para ele lidar com os gestores. Com a mesma estrutura, às vezes, muito próxima, depende do que você quer dali, você vai recheando com aquela realidade e vai subindo na escadinha do organograma ali. Por isso que a parte positiva de usar essa estrutura de PNL me permite treinar, por exemplo, o pessoal da ponta, do front ali, que está em contato com o cliente direto, mas o que está nível acima, o que está no nível acima, o que está no nível acima, assim. Tanto que eu já fiz treinamentos com gestores e CEOs também. A gente tem muitos ambientes tóxicos, né? E muitos ambientes tóxicos em virtude de gestores inseguros. Bastante. Né? Que se sentem ameaçados por seus colaboradores, liderados mesmo, né? Você já teve contato com esse tipo de cliente ou com um tipo de gestor? Como é que você fez o trabalho? Já, tem aquele gestor que ele cresceu muito rápido e ele tem a síndrome do impostor. Que ele fala, eu não sei como eu cresci, ele tem uma insegurança. Quando você tem uma insegurança, ela vai te acompanhar em todas as áreas, né? Fatalmente ele tem insegurança nos relacionamentos, ele tem insegurança no trabalho. Tende a ser uma realidade. Porque você é uma só. Né? As pessoas querem separar as coisas, mas não dá. Tanto que quando a gente faz o trabalho com as pessoas, sejam equipes ou pessoas, para o profissional, ela acaba mudando no pessoal, porque ela é uma coisa só, não dá para separar. E aí a pessoa tem a síndrome do impostor, isso gera insegurança, e ele não sabe como fazer. Tem gestores que querem agradar a todos, e aí ele causa um caos na empresa, porque ele quer... Eu trabalhei com um desses, que era do funcionalismo público, inclusive. Ele queria a opinião de todo mundo, Ele queria fazer algo que fosse todo mundo ficar feliz. E não dá para todo mundo ficar feliz. Não dá. Então você tem que trabalhar o que tem dentro desse cara. Primeiro trabalha dentro. A gente tem uma tendência de querer trabalhar o que está fora, mexer na minha conversa de venda, mexer no que eu estou dizendo para a equipe. Mas isso também é importante, tudo bem? O que a gente fala
também é importante, mas mais importante é o que eu estou pensando sobre isso, o que está aqui dentro de mim sobre isso. Sim. Então, o que eu penso sobre aquilo, se eu penso de um jeito, o resultado é um, se eu penso de outro jeito, o resultado é outro. Então, a gente faz o caminho inverso. O que você quer de resultado aqui? Eu quero esse resultado. Então, você tem que pensar assim. Fazer a gente reprograma dessa maneira. E é uma estrutura, é um método, é uma mentoria, Otávio? Como é que tem isso aí para as empresas? Como é que você traz? Quando a gente fala do pessoal operacional que está no front, normalmente treinamentos, que aí você pode abranger de forma mais aberta para todo mundo e cada um vai ajeitando o seu. Lógico, se alguém quiser uma coisa mais personalizada, você precisa fazer um acompanhamento, um processo, uma mentoria. Uma consultoria. Pode dar o nome que você quiser, mas vai ser meio que uma mentoria / intervenção ali, reprogramação da pessoa. Mas nos times, com treinamentos vão bem, com gestores, os treinamentos vão bem, com a parte mais de lideranças alta cúpula, né, presidente, CEO, etc., aí é melhor no 1 a 1 mesmo, aí é melhor um acompanhamento, um tratamento. E quando você fala de time, geralmente você abre isso através de palestras. Sim, palestras porque é uma forma de você conscientizar as pessoas e mostrar a força que é essa ferramenta da estrutura, né? Sim, e muitas vezes nas palestras eu dou exemplos e faço as pessoas sentirem na pele como são as coisas, os exercícios. Tá. Mas a palestra é bom por quê? Porque nem todo mundo vai gostar de mim e do meu jeito. Tem gente que fala que eu brinco muito. Eu brinco. Assim, se você quer aprender de forma divertida, é comigo. Se você quer aprender sério, aí você tem que procurar outro professor. Não vou ser eu. E tá tudo bem. Faz parte, opa. Então, eu faço a palestra, você vai ver o meu jeito de ensinar, o meu jeito de explicar. E uma habilidade que eu desenvolvi, é natural, tá? Mas eu percebi que é o que o pessoal mais elogia, como é que você se descobre e entende como você funciona? Você pega o que as pessoas falam de você, né? Que é a minha didática. A minha didática é muito simples, porque eu sempre penso assim, será que minha mãe ia entender isso aqui? Minha mãe já tá com idade. Ótimo. Isso é fantástico. Ótimo. Será que o meu sobrinho... Se eu explicar pro meu sobrinho isso, meu sobrinho tem 13 anos, meu filho tem 13 anos, eles entenderiam isso, então eu trago sempre uma linguagem fácil. Legal. E muitas pessoas falam, cara, eu estudei isso e larguei porque eu achava muito chato. Mas ouvindo você falar, agora eu estou entendendo. É porque eu trago sempre para o dia a dia, para as coisas, para exemplos e histórias do dia a dia. Então, assim, didática é mais fácil. Então, numa palestra, a pessoa vê que a minha didática ela é simples, não é toda cheia de coisa difícil, complicada, vê que eu sou divertido, eu faço as coisas brincando, de uma forma leve. E se ele gostar desse jeito, legal. Se ele não gostar desse jeito, ele contrata a pessoa que é mais professoral, mais toda séria e não brinca, não faz uma piadinha na hora do treinamento, que não pode. Se você quiser que eu não faça uma piada na hora do treinamento, tem que ver. Que é muito difícil da gente encontrar isso hoje, né, mano? É muito difícil. As pessoas hoje, elas estão mais assim, querendo as pessoas terem esse dinamismo. Porque também traz uma autenticidade. Exato. Né? E que a autenticidade demonstra também uma estrutura de como você entrega um conteúdo, de como você desenvolve um time, de como você provoca o seu time. Né? E aí você traz isso para dentro das empresas. A vida tem que ser leve. Eu prego muito isso, tem que ser leve. E se uma pessoa tá muito pesado para ela ter um resultado, um grande trabalho que a gente faz é como é que eu tenho o mesmo resultado de uma forma mais leve, entendeu? Já traz qualidade para a pessoa, para o profissional e até na vida pessoal. Então, e aí ele pode escolher. Se ele tá muito pesado o desenrolar da vida ou do trabalho, ele está tendo um resultado, eu posso deixar mais leve para ele ter aquele resultado, ou a gente pode pegar essa pressão que ele tem e aumentar o resultado. Agora, ficar com o resultado daquele jeito ou menor com uma pressão é ruim. Então, eu trago sempre, eu falo, experimente deixar mais leve para ter o mesmo resultado. E aí você vai achar legal. E com isso você consegue ir subindo o resultado sem muita pressão. Agora, hoje em dia as pessoas têm uma pressão muito grande dentro da cabeça. Otávio, quando você encontra uma pessoa que é resistente a processo de mudança, mas tem que mudar. Então, a gente tem contato com gestores, com empresários que têm feedback dos seus times. Falam, olha, ou você muda ou você vai perder seu negócio, sua empresa, seu emprego, né? Como é que você faz essa mudança de percepção, de crença, de estrutura interna? Bem-vindo a 90% da população humana. 90% da população Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time. Todo mundo tem que mudar, menos eu, né? E o detalhe é que se você espera o outro mudar, você vai morrer esperando o outro mudar. Provavelmente, talvez ele não queira mudar. Então, você muda você. Então, como é que eu faço isso? Faço a pessoa entender, ela que vai ter a percepção dela, porque a ferramenta mais poderosa que você tem dentro do desenvolvimento humano é você conseguir fazer com que a pessoa perceba algo e chegue numa conclusão do que você dizer para ela algo ou a conclusão. O coaching
faz muito isso. O processo de Ajuda coaching. muito essa. O processo de coaching faz muito essa isso. Os provocação. coaches, os bons coaches fazem isso, ele tira da pessoa. Então eu faço ele perceber os resultados e de que formas, se ele fosse mudar, né? Se por acaso ele precisar mudar, quais são as formas de mudança que trariam o resultado que ele quer? Tá. E ele vai tendo essas ideias. Mas eu vou aí verificar quando é muito resistente. Você está perguntando, é porque resistente, a mudança é. Eu fui 90%, fui bonzinho. 99,9%. É normal. Mesmo né, na tendo norma. consciência racional, Opa. por exemplo, né? Sim, a pessoa fala, não, eu sei que eu tenho que mudar e tudo mais, Tá. mas ela tem que mudar isso. Aí ela muda isso. Nunca aqui, né? Porque Ah. aqui eu não quero mudar, né? E aí, quando é muito resistente, que eu acho que é a sua pergunta, aí eu vou lá dentro, um passinho para trás, para ver o que está causando aquela resistência de que ele não pode fazer aquela mudança. O que isso impacta lá dentro dele? Às vezes tem um trauma, alguma coisa. Cai um Isso que eu ia pouquinho te na parte perguntar. terapêutica. Opa. Porque ele não pode mudar, porque se ele mudar, quer dizer que ele estava errado. E às vezes estar errado é uma dor muito grande para ele. Muito grande, porque vem lá de trás de um sofrimento. E aí a mente dele tem uma resistência muito grande de estar errado. E aí a gente, descobrindo uma coisa desse tipo, coloquei aqui um exemplo, Tá. a gente trabalha para ele ir entendendo internamente que mudar não significa estar errado. Opa. Se eu mudei, não quer dizer que eu estava errado, quer dizer que eu, de repente, descobri um jeito melhor. De fazer aquilo. Uma perspectiva diferente, Opa. né? Uma coisa lente assim, diferente. É uma coisa assim, seu jeito está errado, esse é o certo. Tá. Outra coisa é, seu jeito dá resultado, mas esse aqui dá mais. Escolhe aí. Você não tá errado, entendeu? Legal. Porque opa. normalmente, assim, a PNL ela tem um pressuposto, na PNL tem alguns pressupostos. São coisas que você tem que acreditar para ela funcionar melhor. E uma delas é que não existe fracasso. O que existe é resultado. Então, você faz alguma coisa, queria um resultado, seu resultado foi pífio, lá embaixo. Tá. Você não fracassou, você teve um resultado. Sim. Ô, tá, mas eu tirei 0 na prova, eu fracassei. Não, seu resultado foi, você tirou 0. Aí você pega isso, O que é que eu fiz de inadequado? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia fazer diferente? Exato. Aí na próxima prova você tirou 3, tudo Sim, bem. Ainda, opa. horrível, mas foi um resultado. E aí você, o que eu fiz? O que eu posso alterar? Você vai alterando, daqui a pouco você está tirando 8, Eu acho que tem 9, até uma 10. frase do Mandela, né? Assim, né? Eu nunca erro, né? Eu sempre aprendo, né? Eu sempre aprendo, né? É uma Tem frase- muito a ver com isso também, né? Você, Opa. então, para a PNL, a gente tem essa ideia que não tem aquele fracassei. Tá. Não, você teve um resultado que não é o que você queria. Quando você olha dessa maneira, você fala, tá, eu fiz e não, de um jeito que não deu resultado, eu preciso trocar meu jeito. Perfeito. E aí, quando a gente está aberto a isso, né, quando essa mente está aberta a isso, você se dá a chance de fazer de formas diferenciadas, né? Agora, qual é a diferença entre terapia e o que você trabalha? Isso é importante, essa pergunta para os nossos ouvintes. É boa. Opa. O que eu trabalho são estruturas no hoje e no agora, trabalhando com o que você tem e com o que o cliente tem, Tá. para você encaixar aqui e fazer um negócio legal. Então é hoje para frente. É como você é, a gente pega você do jeito que você é, Perfeito. hoje. Altera algumas coisas aqui dentro de acordo com o que você vai entender que vai te dar melhores resultados e segue. A terapia, ela vai buscar lá atrás, processo terapêutico, ela é de hoje para trás. Perfeito. Não é de hoje para frente. É de hoje para trás para buscar o que criou esses programas que você tem hoje na sua mente. Porque a gente é igual um computadorzinho, cheio de aplicativos. Opa. Então tem vários aplicativos. Alguns são muito bons para você e outros não. Outros estão te atrapalhando. Então a gente vê, esse aplicativo é legal para você? Tá me dando resultado. E esse está me atrapalhando. Então vamos rever esse aplicativo? Vamos. Sim. E aí você vê e reinstala esse aplicativo. Perfeito. Só que às vezes a mente não deixa. Aí você fala, tá, vamos ver por que a mente não quer reinstalar esse aplicativo. Tá. Ela tem algum apego aqui muito grande porque vem de algum trauma, algum sofrimento, talvez. Aí a gente vai ao processo terapêutico, vamos buscar lá atrás Tá. o que causou isso, pra gente poder mexer nesse lá atrás e a mente entender que Perfeito. agora eu posso, agora tá de boa, agora a gente pode seguir. Essa é- Entendi. Opa, peguei. Porque quando aconteceu a coisa, Tá. você era normalmente, provavelmente pequeno, era criança, ou não era quem você é hoje. Hoje você já é mais experiente. A hora que terminar esse podcast, a gente já está mais experiente que uma hora atrás. Opa. E aí aquilo aconteceu no momento que você não tinha essa experiência de hoje. Então, se hoje você olha para lá e analisa de um jeito diferente, você vê que às vezes aquilo que você achava que era de um jeito não é. Por exemplo, o meu pai que me puniu de alguma maneira, ele não é mal e ele queria o meu mal, ele queria o meu bem, na verdade. Ele fez achando que ia me colocar no Naquele momento você teve E aí aquela você- percepção, né? aí você Opa. fala, cara, agora eu tô percebendo, é verdade, porque depois... Por que e ele aí fez muda. isso daquele... Era o Muda recurso tudo. que ele tinha naquele momento, né? Pra resolver Exatamente. aquilo. Por falar em Opa. recurso, o que você faria de diferente com os recursos que você tem hoje?
que você faria diferente para o Otávio de 20 anos atrás, por exemplo, gestor? Uau, essa foi Boa, forte. essa é boa, Essa. Ó. O que eu faria diferente é, bom, hoje eu conheço melhor as estruturas de como as coisas funcionam. Tá. Lá atrás eu aplicaria tudo isso que eu não conhecia lá atrás, eu aplicaria lá. Tá vendo? Ia ser bem diferente, né? Mas lá atrás eu focaria em entender como funcionam as estruturas. Lá atrás eu conhecia e eu aplicava, mas sem saber o porquê elas funcionavam no começo. Você aprende uma coisa e aplica, mas você não sabe por que funciona. Eu fui atrás dos porquês. Na PNL não tem muito do porquê. Quando você pergunta para um professor, mas por que é assim? Ele fala, porque é assim. Porque fizeram e funciona assim, é empírico. E aí eu comecei a analisar muito fortemente as estruturas, a estudar a estrutura e entender por que essa estrutura funciona. Então eu aplicava sem entender o porquê e hoje eu aplico entendendo o porquê. Quando você entende o porquê da estrutura, você cria a sua própria técnica. A intenção de ter um resultado diferente, a intenção de ter a excelência que ele está fazendo faz com que a gente busque estruturas distintas, estruturas diferentes. Mas tem uma que você pode... Mas o que eu faria de mais diferente de tudo é procurar mudar interno meu. Que eu penso, como eu vejo, como eu olho as coisas, como eu percebo as coisas, aceitar umas coisas ou não. É essa percepção minha. Antes eu faria como todo mundo faz, olha para fora e tenta mudar fora. Perfeito. É o Sérgio que tem que mudar, o Rondon tem que fazer diferente ali, eles estão atrapalhando meu resultado. Eu pararia e falava, tá, eles são desse jeito aí. O que eu faço com eles sendo desse jeito aí? Excelente. Eles não vão mudar. E aí o que eu posso mudar em mim para esse resultado ser melhor? Eu olharia mais para mim, eu olhava muito para fora também. Hoje, quando acontece qualquer coisa, eu olho e falo, como é que eu causei isso? Entendeu? Você vem aqui e me dá um tapa na cabeça. Fala, como é que eu causei isso? Por que eu tomei esse tapa, né? Como é que eu causei? Eu entendo que fui eu que gerei alguma coisa que gerou um resultado. Então eu trabalho isso em mim. É autorresponsabilidade isso, esse né? processo de autorresponsabilidade é um amadurecimento que talvez muitos gestores, principalmente iniciantes, né, tendo contato com essas estruturas, poderiam ter um sucesso bem mais maior, sustentável. Né? Poderiam, e para os gestores também é descobrir, é uma coisa que eu faria mais também, que hoje eu sou apaixonado por descobrir a verdade. E não simplesmente descobrir que eu estou certo. Uma coisa que eu acredito, eu quero saber se o que eu acredito é verdade de fato. E aí eu vou buscar isso. E aí eu sou apaixonado por descobrir que eu estava errado, por exemplo. Não que eu queira descobrir que eu estou errado. Né? Eu quero descobrir a verdade. Mas quando eu descobri que eu estou errado, eu falo, nossa, que demais. Porque eu acreditava numa coisa que não é verdade. Agora eu descobri a verdade de fato. E pode ser que nem seja a verdade, que eu descobri uma outra ainda. E aí eu fico feliz de que eu estava errado. Mas por quê? Porque agora eu estou certo. Isso é de uma humildade intelectual. Nossa, fora de série. Maravilhosa. Né? Porque, por exemplo, se a PNL... Né, eu acredito que seja um caminho. Se a PNL, se o processo de coaching, se as ferramentas da hipnose dentro desse método que você tem, faz com que a gente tenha esse nível de maturidade e humildade intelectual, isso faz com que a gente tenha times muito mais maduros, gestores muito mais saudáveis, ambientes de trabalho muito mais saudáveis. Isso vem com o treino, isso é, como você falou, uma maturidade. Porque você vai vendo que saber a verdade é muito melhor do que ficar reforçando o que você acredita. Eu quero estar certo. Você tem mania de estar certa. Eu quero estar certo, eu quero estar certo. E aí depois você casa, por exemplo, você descobre que o casamento é a união de duas pessoas. Uma que está sempre certa e o marido. E aí você vai dizer, tá, então já que ela está certa... Isso é uma crença, é uma crença. Isso é uma crença. É uma crença. Vou questionar isso. Isso não acontece em todos, só em 99,9%. Vou questionar essa estrutura. Tudo que a gente acredita, todas as nossas verdades são crenças. Quando a gente fala de uma crença, as pessoas entendem que é algo que eu acredito, mas não tem provas. Ela fala, não é que eu acredito nisso. Olha aqui, ó. Tô vendo acontecer. Opa! A crença não é uma coisa que você acredita, você não consegue como provar. Por exemplo, como crenças religiosas. Eu acredito, mas eu não tenho como provar. Eu dou provas. A prova dessa coisa religiosa é isso, acontecimento. Eu crio provas, mas eu não tenho como provar. Eu só acredito, é a minha fé. As verdades, a gente não trabalha com uma crença, porque é verdade. Eu tô vendo, aconteceu. Se você analisar bem ela é uma crença também, porque ela não é 100% para todo mundo naquela mesma situação. É uma coisa que eu gostei que você colocou no plural, as verdades, né? As verdades. Qual é que você está querendo ver, né? Há uma possibilidade, quando a PNL te permite ver essas verdades
diferentes. Isso é maravilhoso. Poxa, Isso é libertador. fantástico. Tem pessoas que falam, você falava sobre isso desse jeito, mas lá atrás, no passado, você falava de outro jeito, você defendia outra coisa ali. Eu falei, era a minha verdade na época. Opa. E aí, como eu busco descobrir a verdade, eu descobri uma verdade mais diferente, né? São E- pontos de vista, né? São pontos e o de que eu vista. digo para as pessoas é, cara, não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Opa. Testa. Testa. Testa, cara, funcionou, continua se você quiser. Opa. Não funcionou, não usa, tá tudo bem. Olha, Tranquilo. quer identificar e reconhecer as estruturas de excelência para o seu time? Entre em contato com o Otávio. Otávio, onde é que as pessoas te encontram? Cara, elas me encontram nas redes sociais, me encontram pode mandar um direct para mim para conversar. Opa. Otávio WhatsApp. Otávio Isso a Castanho qualquer Oficial. horário, né? 3 horas da manhã você costuma estar tá respondendo. tranquilo. Pode no até te sonho. ligar também, né? No sonho eu vou estar respondendo lá no sonho. Na Vai que- estrutura... Eu ainda não tô nessa de que eu penso Na no sonho estrutura acontece na vida onírica. real. Vamos treinar isso daí, É. Sérgio. Hoje eu tenho os meus perfis, eles são mais direcionados ao público geral, Tá. para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu gosto disso, ajudar Legal. as pessoas a terem vidas melhores, independente do nicho que ela tá focando. E você pode me achar no Instagram, no Otávio Castanho Oficial. Você pode me achar no YouTube, o cara da PNL. Legal. Eu chamo o cara da PNL porque as pessoas esqueciam o meu nome. Eu ia no evento, eles falavam, vou te apresentar aqui esqueci o nome, o cara lá da PNL. Eu falei, ninguém vai me achar com o Otávio Castanho no YouTube, mas é o cara da PNL. Não é que o cara. o cara da PNL. Adorei. O cara da PNL e o WhatsApp e outros Olha, contatos também. Vamos deixar todos os contatos dele. Mas aqui eu Opa. sugiro que eles façam contato com o Sérgio. Exatamente, gente, ó. Porque ele atende às 3 da manhã. Quer achar o Otávio Castanho? pera. Ó, Liga pro se Sérgio. vocês querem levar um resultado diferente para sua empresa, baseado na questão de comportamento, galera, nos procure, porque afinal de contas, eu fiquei muito honrado quando esse cara aceitou vir para o nosso time da Ecoar Palestras. Então, Otávio, cara, vamos voar, vamos fazer a coisa acontecer, Bora porque ecoar tem essa muita voz. gente, cara, precisando disso aí que você tem hoje de conhecimento. E, meu amigo, nosso amigo Orlando, né? Ele falou que você já tem Nosso um dólar, né? patrocinador Cara, aqui, eu ó. gosto de gente que me dá dinheiro. Mas ele que ele me deu dinheiro. Ele te deu dinheiro, mas ele tá te mandando aqui novamente É, outro mais dólar, sorte. porque ele falou, Dólar guarda, da sorte. é o dólar da É, sorte, pera porque ele aí, falou liga. que esse aí, ó, vai abrir Foda. muitas... E, gente, é dólar de verdade, hein? Olha só, olha só. É, Deixa eu não é? conferir, né? Confere aí, ó, confere aí, Não ó. é de brinquedo, Ó, não. Verdade. Mas é isso aí, Otávio. Cara, que honra ter você aqui com a gente, ó. Otávio, eu ia deixar, né, porque ele vai estar com a gente no sábado, né? Vai E tá nós com a vamos ter a gente. livraria lá. Vai ter. Eu não ia dar não, porque aí ele compraria lá, entendeu? Pois é, não sei por que você Cara, vai resolver agora. meu Mas irmão, tudo bem, não tudo sei, bem. cara. tudo Não, Eu bem. mas gosto de gente que me dá dinheiro e me dá livro também. Cara. Mas, ó, esse autor aqui, Mário Rondon, você conhece ele, cara? Disseram que é bom. É um cara bom, viu? Ele tá meio É. Buenos Aires, às vezes. É. Às vezes você pega ele e Você voa, pega, passa. voa. Não Não fica conta olhando muito assim, com ele, será não. que é ele que tá pilotando aqui? É um ali? pássaro, É um é um pássaro, avião. né? Mas, ó, a arquitetura da influência, cara, tem tudo a ver, inclusive, com a sua bandeira, com a sua linha de atuação. Vou fazer questão, né, Mário? Meu Pega amigo, você por pra favor, ele, ó. olha, Opa. que você consiga desenhar novas estruturas para as Sensacional. pessoas e transformar times, E é pessoas, equipes, empresas. definitivo. É Ó. isso. É, amigo, bora definir a coisa Sensacional. positiva. Tamo aqui. É isso. Otávio, olha, obrigado pela sua disponibilidade, pela Eu que sua agradeço. generosidade, o cara da PNL. E aí o cara da PNL tem muita coisa para ensinar pra gente. Obrigado, tá, por esse momento e por tudo que você compartilha com a gente. Gratidão, sucesso. Bora voar. Vamos nessa, meu amigo. Tamo Quem junto. precisar de mim, fale com você. Desprecise, fale com você. Fale comigo, sempre. Se você quiser falar, quando eu dei os contatos, se a pessoa quiser falar comigo, tirar uma dúvida de alguma coisa, legal. Agora, se for do mundo corporativo, eu vou sugerir que fale com o Sérgio. Opa, Porque estaria à se a disposição. pessoa perguntar pra mim, eu vou falar, fale com o Sérgio. Vai, Exatamente, boa. exatamente. E se você precisa ter novas estruturas para ter novos resultados e excelência no time, poxa, vamos conhecer um pouco mais o trabalho do Otávio Castanho junto com a gente na Ecoar. Então, como eu gosto de falar, bora voar. Bora voar e bora ecoar. Até mais, hein? Até mais.